Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Estamos nos aproximando do final do especial Halloween com contos de Stephen King do livro Sombras da Noite. E lembra que dos 1.500 episódios que eu já fiz sobre Stephen King nesse podcast, eu sempre comento que uma coisa que eu gosto do King é que ele entendeu que o terror ele pode ser algo comum, algo palpável, algo tangível. E esse conto, ele é um dos maiores exemplos disso que eu tô falando. O conto se chama Eu Sei do Que Você Precisa e ele vai tratar sobre stalker e abuso em relacionamento. Então, já aviso aqui, se você tem algum tipo de gatilho sobre esses dois assuntos, não acho que seja recomendável você ouvir este podcast. Embora assim, não vejo que esse conto seja algo muito violento, tá? Mas ele tem sim um lance de perigo ali, que a moça, a protagonista corre, e você pode, sei lá, engatilhar. Então, tem os outros episódios sobre Stephen King, se é o que você gosta, que não vou te dar esse gatilho, tá? Mas enfim, aviso dado. No caso aqui, a gente vai ter uma mistura muito bem feita, é um conto que eu particularmente gostei bastante, do medo tangível com um pouco do sobrenatural que o Stephen King traz aqui para dar uma brilhantada nesse conto. Ele vai contar a história da Elizabeth, ou Beth, ou Lizzie, como você quiser chamá-la, que é uma menina que é bolsista numa faculdade e ela divide lá o dormitório com a amiga dela, a Alice, e ela tem um namorado chamado Tony e ela tá lá estudando loucamente, porque ela precisa manter a bolsa dela. Então ela tem uma certa nota a ser atingida a cada semestre, a cada ano que começa, né? E ela tá lá estudando quando se aproxima dela um cara chamado Ed. E o Ed fala pra ela assim, eu sei do que você precisa. Ela olha pra ele, tá estudando, mas imagina, você tá estudando, aí chega uma pessoa desconhecida e fala pra você, eu sei do que você precisa. E ele fala assim, olha, acho que você precisa de um sorvete de morango, né? Dá uma descansada aí, tomar um sorvete de morango pra evitar dores de cabeça, né? Você tá muito tempo aí estudando. E ela fala, primeiro, não te conheço, que é o que eu falaria. E segundo, como é que você sabe que eu tô há muito tempo aqui estudando? Ele fala assim, não, porque eu tô te observando e tal. E ela descreve o Ed como um cara muito estranho. Ele é muito magro, ele é muito alto, ele tem roupas que são roupas velhas e usadas, um casaco militar, meias que não combinam. Eu não vou julgar meias que não combinam, porque Deus sabe que eu saio muitas vezes com meias que não combinam. Mas mostra aí uma falta de preparo e atenção com seu pessoal, o Ed, né? Mas mesmo não prestando atenção em si mesmo, está lá prestando atenção nela, tanto que sabia que ela estava há muito tempo estudando. Na hora, ela que é uma menina bonita e tá acostumada com o cara usando em cima dela, fala assim, não, valeu aí, obrigada, mas não tô afim não. Só que ela diz que lá no fundo da mente dela, ela estava realmente com vontade de tomar um sorvete de morango. E aí, o que eu fico? Eu sempre me pergunto, ela tava mesmo ou foi uma sugestão? Sabe, quando você tem um lance de sugestão, assim? Mas enfim, ela diz que estava realmente lá no fundo da cabeça dela a fim de tomar um sorvete de morango, mas não aceita porque o cara é desconhecido, né? E ele fica claramente muito decepcionado por ela não aceitar o convite dele e acaba que ela fica com dó e resolve aceitar o convite. Grande erro, Beth. Assim, já falei por alto que fiz parte durante alguns anos da minha vida de um relacionamento abusivo, inclusive fisicamente abusivo, e então aí uma coisa que eu aprendi é não sentir pena de macho. Infelizmente eu vou ter que falar isso, mas é verdade, não tem como, porque é uma forma de manipulação. Esse cara chegou todo fofinho, você quer tomar um sorvete? Eu sei. Primeiro, vamos analisar a fala dele. Eu sei do que você precisa. Ele já tá aqui demonstrando uma fala de dominação. Eu sei o que você precisa. Sério? Sério mesmo, amigo? E usa ainda a manipulação do tá bom, eu só queria ser um cara legal e você tá me dispensando, então eu vou ficar aqui no canto triste. Tudo pra manipular ela para que ela aceite. Ela acaba aceitando no final
Eles saem, vão tomar esse sorvete. E aí ele fala para ela que ele tem memória fotográfica. E que aquela prova para a qual ela está estudando, ele lembra de todas as respostas que o professor deu um semestre aí passado, porque ele tem memória fotográfica e o professor sempre dá a mesma prova. E ele passa para ela as informações. E ela vai super bem na prova. E ela fica toda feliz. Então, o que ela desenvolve aí? Uma gratidão para com ele. A Alice, que é amiga da Beth, quando descobre isso, fica falando assim, ó, primeiro, não foi muito ético o que você fez, tá? Você, querendo ou não, colou na prova. Segundo, não acha que tá meio estranha essa história? Um cara aparece do nada, falando que sabe o que você quer, adivinha, assim, do nada, o sabor do sorvete que você queria. Por uma coincidência do destino, ele também tinha as mesmas as respostas da prova. Acho que isso tudo tá meio estranho. A Beth, ou a Elizabeth, resolve e fala assim, não, imagina, você tá sendo maldosa, o cara é super legal, não sei o quê. Enfim, a Alice cantou a bola aí, né? Passa-se o tempo, eles continuam conversando, ele vai buscar ela no dia da prova, que ela foi super bem, foi a maior nota da turma, obviamente, porque tinha todas as respostas. Só que ela avisa pra ele e fala assim, olha, eu tenho namorado. Porque ele meio que se declara pra ela, né? Fala assim, eu tô apaixonado por você desde o primeiro dia que eu te vi. Ela fala assim, que bacana, querido, mas eu tenho namorado. E meio que você não é muito meu tipo. O namorado dela é um cara de fraternidade, fortão, não sei o quê. A Elizabeth é uma menina muito bonita também, então faz aquele típico casal norte-americano, esportista e tal. E aí, nisso, ele fala assim, não, tudo bem, o Ed, né? Fala, não, tudo bem, acontece, importante é que você se deu bem na prova e a gente se fala, tal, vai lá para suas férias de verão, não sei o quê. E ela acha tudo muito estranho. Embora ela esteja acostumada com o assédio dos caras, aquele cara, além de saber exatamente o que ela precisava, tem uma reação muito diferente dos outros caras quando ele é rejeitado. E aqui a gente tem mais uma red flag, porque além dele usar com ela esse tipo de fala, que parece muito inofensiva, eu sei do que você precisa, que nada, é o título do conto, exatamente por ser já uma fala problemática, tem essa coisa da manipulação do tipo, não, tudo bem, eu continuo sendo um cara muito legal, um cara super bacana, que super vai entender você, e super vai te respeitar e respeitar o teu espaço. E é louco, né? Porque como mulher eu posso falar muito claramente que a gente tá tão acostumado com um homem ruim que quando a gente encontra um cara assim, ai meu Deus, ele é diferente porque ele respeita o meu espaço. Não, querida, ele não é diferente. Ele não tá te dando algo, ele tá fazendo o mínimo. É o mínimo ele respeitar teu espaço. É o mínimo ele entender que se você não quer, você não quer, entendeu? Isso é o mínimo. A gente tá vivendo num mundo em que realmente é muito difícil a gente encontrar pessoas, não vamos só falar homem, né? Pessoas que são complicadas de se relacionar, pessoas que têm essa coisa de tentar dominar o outro, mas que infelizmente a grande maioria vai ser homem para mim, porque é com quem eu tive mais contato que teve esse problema. Quer me dominar, quer falar o que eu tenho que fazer, né? É incisivo, escolhe as coisas por você. E aí o que acontece é que quando a gente encontra uma pessoa que aparentemente não tem esse tipo de comportamento, ai meu Deus, como essa pessoa é incrível. Não, essa pessoa tá fazendo o mínimo, né? Tá te tratando como ser humano, isso é o mínimo. Aí acontece dela ir lá para as férias de verão, o namorado dela meio que quer casar, fala assim, não, a gente consegue, assim, junto com a sua bolsa da faculdade, mais um emprego, a gente consegue se manter, tal. Só que acontece dele morrer, esse namorado dela, num acidente completamente bizarro, onde o cara tava vindo de carro, ó, outro acidente de carro aí, com outro atropelamento do Stephen King. Vindo ali de carro, quando perde o controle do carro, esse carro acaba se chocando contra o namorado dela e ele falece. E realmente foi feita uma investigação, dito no conto que é feita uma investigação, o cara não tinha culpa, estava totalmente sóbrio. Foi um erro realmente mecânico do carro que ele perdeu o controle e matou o Tony, que era o namorado da Elizabeth.
A Elizabeth, então, enfrenta ali um momento muito difícil e, mais uma vez, o Ed aparece do nada, né? Como um grande salvador emocional da Elizabeth. Não, e ela falou assim, mas peraí, como é que você sabia que eu tava aqui e que o meu namorado tinha falecido? Aí ele falou assim, não, porque eu encontrei a Alice, sua amiga, e ela me contou o que aconteceu e eu vim correndo aqui, ó. Ó, como eu sou um cara legal, eu vim aqui correndo. Gente, eu não quero falar pra vocês que vocês têm que desconfiar de todo homem que aparenta ser muito bacana. Mas, mas, desconfiei, não, mentira. Mas, assim, tenho noção que, às vezes, quando a pessoa tá querendo ser muito, muito, muito legal, né? Pode ser, na verdade, uma forma de manipulação dos seus sentimentos. Então, vigia, né? Vigia esse excesso de pessoa bacana. Porque você precisa entender exatamente que tipo de relacionamento você quer com essa pessoa e relacionamentos se constroem. Amizades se constroem, assim como relacionamentos amorosos se constroem. As coisas não são como um mundo Disney que você, salva devidas exceções, óbvio que existem, que você olha pra pessoa e se apaixona, que você olha pra pessoa e viram irmãs de infância, assim, ai, sabe, minha melhor amiga desde que eu tinha 0 anos. Relacionamentos são construídos, então quando um relacionamento de uma das partes está sendo forçada essa construção, desconfie. Mais uma vez, não vou nem colocar aqui o sexo masculino, embora esse tipo de construção tenha, para mim, aparecido mais quanto a homens. Mas desconfie, né? Porque é uma forçação de barra que não é necessário, não é necessário. E você, que é uma pessoa muito amorosa também, que quer ser amiga de todo mundo, também entenda que cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem o seu querer ali, seu sentimento. E se você vai e fala, olha, assinala, olha, quero ser seu amigo, quero ser algo mais, e a pessoa não te devolve, também não insiste, né? Vai viver tua vida, ou tu vai encontrar outra pessoa que tu vai ser amigo, que tu vai namorar, enfim. Aí todo mundo tá feliz. Não espere muito do outro e também não force muito ao outro. Basicamente é isso. Esse é a temática desse episódio de hoje. Enfim, aí o Ed começa, então, a aparecer em todos os momentos que são muito complicados para a Elizabeth. A Elizabeth passa por momentos difíceis, não só pela perda do Tony, mas ela tá ali num frenesi, né? Ela tinha planos que agora não existem mais, ela precisa se manter na faculdade com uma pressão muito grande para tirar excelentes notas, para ser uma excelente aluna. E aí vem ainda a tragédia da perda, tem que lidar com o luto da perda. Então são coisas muito complicadas, ela tem uma série de momentos ali muito frágeis que, obviamente, o Ed entende, não precisa nem ter superpoderes para entender, né? Ele consegue ver claramente que aquela menina tá fragilizada e vai na jugular dela para conquistá-la. E é o que acontece. E aí ele dá a cartada final, a Alice ali, só de butuca, só olhando. E ele dá a cartada final que foi muito louco quando eu li essa parte. Ele resolve ficar um tempo desaparecido e falou assim, olha, vou me ausentar por um tempo, então tá tudo bem, mas é que eu preciso fazer umas coisas. E ele fica uns meses sem procurá-la e sem falar com ela. E aí, ela que veio de um momento muito frágil, onde ele estava presente todo o tempo, sente sua falta e confunde esse sentimento com o amor. E por que eu fiquei muito impressionada quando eu li essa parte? Há muitos anos atrás, eu estava conversando com um homem hétero, obviamente, e ele me falando táticas de conquista. E eu lembro que eu fiquei embasbacada quando ele me contou isso. Ele falou que quando ele tá afim de uma menina, ele ficava conversando com a menina, e aí ele ficava levemente tocando a mão dela, né? Tocando a mão dela, tocando com muita delicadeza, assim, o braço dela. Eu, particularmente, já não gosto. Já ia me sentir incomodada com a pessoa me tocando. Mas, enfim, tu ficava lá, tecnicamente, assim, criando uma conexão, não só, né, em termos de emocional, né, olho no olho durante a conversa, mas ele ficava ali tocando nela também, criando uma conexão física, né? E aí, do nada, ele parava do nada, e continuava a conversar e de repente ia embora. Por quê? Ele falava, esse meu amigo, quer dizer, não é amigo, conhecido hétero cis, homem, branco, falou pra mim que desse jeito ele criava essa conexão e a menina podia até nem estar afim, mas no momento que ele retirava essa conexão, automaticamente a mulher, obviamente, ele fala a mulher como se fosse uma grande entidade onde todas somos iguais.
a mulher iria atrás dele. A mulher iria sentir a rejeição e ia ficar louca atrás dele, porque ela não queria ser rejeitada por ele. E aí, quando ele ia ficar com essa garota, ia pegar e conquistar essa menina. É mais ou menos o que o Ed faz aqui com ela, com a Elizabeth. Ele cria toda essa conexão, ele se demonstra muito solícito, ele demonstra coisas que pra mim são muito red flag, mas pra Elizabeth naquele momento de fragilidade não são. Por exemplo, ele leva ela pra jantar e ele simplesmente escolhe o prato dela. Claro que ele escolhe o prato que é exatamente o prato que ela queria. É exatamente o prato que ela iria escolher. Mas ele anula o poder de decisão dela, escolhendo o prato dela. E aí, quando ele faz isso, como é exatamente o prato que ela iria escolher, ela não consegue perceber essa anulação. Ela não consegue perceber esse domínio, essa castração. Ela acha, olha, gente, que cara legal, ele sabe exatamente o que eu quero. Olha que lindo. Ele sabe do que eu preciso. Mais uma vez, o título desse conto é extremamente bem colocado, porque ele faz isso várias vezes. E é a comida que ele pede, e a bebida que ele pede, e é o local que ele vai, e é quando ele saber exatamente quando se aproximar e quando não se aproximar. É uma manipulação, assim, dos sentimentos dessa moça que está num momento muito frágil, que, assim, olha, caiu como um patinho. Caiu como um patinho. E, assim, eu já percebi em vários momentos que meninas em situações muito frágeis da vida ou que têm um histórico familiar complicado, onde elas querem muito aprovação, onde elas querem muito carinho que elas não tiveram em determinado momento e tal, elas são criaturas mais suscetíveis a esse tipo de manipulação. Porque elas querem muito um amor e um carinho que não foi dado, elas querem muito agradar, elas querem muito se sentir especiais. Cara, esse tipo de pessoa manipuladora vê de longe, saca de longe, entendeu? Então, é meio que isso que acontece com a Elizabeth aqui. Quando o Ed volta, esse período que ele tá longe, a Elizabeth sai com os outros caras e nenhum deles são bacana, né? Ela fala, pô, nenhum deles é legal. Nenhum deles sabe o que eu quero, sabe do que eu preciso, nenhum deles entende isso, sabe? Nenhum deles faz aquilo que dentro da minha cabeça eu quero e que também é parte foda, né? Porque ela quer uma coisa e não verbaliza pros outros caras, os outros caras nunca vão adivinhar. Você tem também que saber se verbalizar. Fala assim, ó, querido, aqui não, aqui sim, ali não, ali sim. Você tem que verbalizar para as pessoas o que você quer, né? Você tem que saber o que você quer e verbalizar para elas. Ninguém é obrigado a adivinhar. Enfim, ela não se dá muito bem com esses caras, e aí quando é de volta, ela já acha que está apaixonadíssima. E aí ela vai, e ela se joga nesse relacionamento, que é um relacionamento que, mais uma vez, começou com uma frase incisiva, com uma dominação, com uma pessoa que ela claramente não é atraída fisicamente, mas que ela conecta com uma necessidade emocional dela. É uma codependência ali que a gente está desenvolvendo, que no caso a Elizabeth está desenvolvendo. E essa codependência vai botar na cabeça dela que ela está apaixonadíssima pelo Ed e tal. Passa-se o tempo, eles têm um relacionamento, aparentemente ela está feliz no relacionamento dela, quando a Alice para ela um dia e fala assim, Elizabeth, a gente precisa conversar sério. E eu amo essa personagem da Alice, porque essa personagem é muito eu com 38 anos, sabe? Uma pessoa totalmente intrometida que é capaz de contratar um detetive particular para proteger as amigas. Vocês são muito eu com 38 anos. E a Alice fala assim, olha, eu peguei dinheiro com meu pai. Ela fala assim, eu achei muito estranha aquela história que você falou, que ele falou comigo e por causa que ele falou comigo, ele sabia que o Tony tinha morrido. Eu nunca falei com esse menino antes. Então, eu saquei ali que ele estava mentindo. Peguei dinheiro com meu pai, olha só o nível. Peguei dinheiro com meu pai e contratei um detetive particular. E, o que a Alice descobre? A Alice descobre que o Ed, na verdade, foi coleguinha de escola da Elizabeth. Foi colega de escola dela. Conhece ela há muitos anos. Então, aquela fala do tipo, eu te amo desde o primeiro dia que eu te vi. Na verdade, ele estava se referindo a décadas atrás. Ele é um menino que o pai era viciado em jogos e aí o pai estava perdendo tudo, estava entrando em falência, até que o pai começa a levar ele aos 8 anos de idade para o cassino e começa a ganhar do nada.
E aí, quando ele começa a ganhar do nada, o menino até chega a ser, proibido de entrar em cassino com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade. E aí, a mãe enlouquece, a mãe do Ed enlouquece, não se sabe o motivo, até onde foi apurado. Ela tenta matar o filho, não consegue, e mata, quando o Ed tem os seus 18 anos, o marido e ela mesma pegando o carro e tacando no penhasco. Quando eu li essa parte, o que eu pensei? O poder desse menino é ler mentes. Foi o que eu pensei. Vai no cassino, descobre o que eles estão pensando, né, durante o jogo, quem tá com qual carta, e o pai ganha. Só que eles dizem que, na verdade, o pai só apostava na roleta. Aí eu pensei, esse menino, então, deve ter um tipo de poder de prever o futuro. Ou quem sabe ele vem do futuro, né? Como algum outros contos que nós já lemos aqui. Alguma coisa desse tipo. A Elizabeth fica extremamente aborrecida com a Alice por causa da intromissão da Alice, mas a Alice fala uma coisa muito certa, que eu concordo plenamente. Ela fala assim, não importa o poder que este rapaz tem, mas ele claramente está usando esse poder para se aproximar de você, e ele está usando esse poder também para te manter presa a ele. Isso, então, não é amor. Isso é violação. E é exatamente isso, cara. Quando existe uma manipulação, quando existe uma obsessão de uma pessoa para com a outra, que essa obsessão gera essa manipulação de sentimentos daquela que está sendo observada, é uma violação. Ele está violando a ética, está violando o espaço dela, está violando os sentimentos dela. E no caso do Ed com a Elizabeth, que nesse momento está tendo também um relacionamento amoroso, existe também uma evolução física, uma violação física, porque ela está sendo levada, embora não de forma coerciva com violência, a ter um relacionamento amoroso e claramente sexual com ele. Então, é uma violação. A Alice é muito, muito sensata quando pontua isso. E vira pra Elizabeth e fala assim, vai ficar puta comigo, vai ficar, mas tá aí, essa é a tua verdade, foi isso que eu apurei, é contigo agora a tua decisão. Maravilhosa. Jogou a merda no ventilador e saiu correndo. A Elizabeth fica com isso na cabeça e começa a se questionar. Será que eu realmente gosto desse rapaz? Ou será que é aquilo que eu falei? Ele me encontrou em momentos muito específicos da minha vida e eu virei codependente emocionalmente dele. Eu conecto ele com o alívio de momentos muito ruins, que na verdade não é um amor, é só isso, um bálsamo, um alívio para o momento que eu estava muito, muito, muito escroteada na cabeça. Ela resolve ir no apartamento dele, esse apartamento tá vazio, e ela começa, como toda boa mulher, procurar tudo que tá ali. E eu gosto dessa parte porque eu já teria feito isso há muito tempo. Eu já teria feito isso há muito tempo. Aliás, antes de sair com esse menino, eu já tinha jogado, assim, CPF dele no Jus Brasil, tá ligado? Pra ver o que ele tinha. Eu sou muito Alice nesse conto, porque eu já teria puxado a ficha dele inteira. Eu não teria acreditado tão facilmente. Porém, mais uma vez, quem está falando isso é a Lívia, de 38 anos, que ficou 4 anos e meio num relacionamento abusivo, onde era extremamente manipulada, né? Então, se eu sou Alice hoje, é porque um dia eu fui Elizabeth. Isso é muito claro pra mim. Mas, enfim, vai lá, procura tudo, tal. Quando ela encontra um armário, e é muito louco que ela fala assim, o apartamento inteiro estava muito bem arrumado, muito bem decorado, como se ele tivesse decorado para mim. Se ele tivesse decorado para que eu gostasse daquele apartamento. Mas quando eu abri o armário, é como se pela primeira vez eu realmente estivesse vendo ele como ele é. É um armário pequeno, sujo, super entulhado de coisa, com roupas todas reviradas ali. Inclusive o fatídico casaco militar que ele usava. E ela encontra uma caixinha onde ela tem uma série de tokens de magia negra. Ela tem uma bonequinha com fios de cabelo que parecem ser o dela, mas ela acha que aqueles fios de cabelo são realmente dela, só que não de agora. São dela de quando ela era criança. Porque é um mesmo louro que o dela, mas fios mais finos. Aí ela tem um carro com um pedaço do
de um tecido que parece ser o tecido da blusa do Tony, que é o namorado dela que foi atropelado. E ela encontra também o voduzinho do pai e da mãe dele. E vários livros de magia negra, inclusive o nosso querido, amado e super admirado The Necronomicon. Que, se você não conhece, Necronomicon Ex Mortis é o famoso livro criado por H.P. Lovecraft e também utilizado na melhor franquia de terror de todos os tempos, chamada Evil Dead, ou A Morte do Demônio. Então, é um livro muito conhecido já, para quem curte terror e tal, e o Stephen King vai usar, assim como outros autores vão usar, o Necronomicon. Então, a gente tem aqui que o Ed, ele talvez não seja uma pessoa que tem poderes, mas ele com certeza é uma pessoa que tem acesso a esses livros. Ele pode tanto manipular a Elizabeth, quanto manipular os próprios pais, quanto manipular a morte do Tony, e sabe-se lá mais o quê? Porque, mais uma vez, dá a impressão que ele consegue ler os pensamentos dela, mas também dá a impressão que ele sabe o que vai acontecer. Então, ele utiliza ali claramente a magia negra, mas exatamente o que ele faz a gente não sabe, né? Quando ela olha para trás, quem é que tá atrás dela? Ele, obviamente, que já tá numa afronta de grosserias, porque foi pego, então ele vai atacar, ele é um animal que vai atacar, então chama ela de vagabunda, de tal, e fala assim, eu vou fazer com você o que eu quiser, eu vou te matar. Só que ela é mais esperta, como ela tá com os bonequinhos na mão, ela resolve, então, pisar no bonequinho dela, e é como se todo o poder que ele tivesse para com ela morresse ali. O conto termina ela indo embora, falando assim pra ele, você não tem mais nenhum poder sobre mim, o que eu acho muito interessante, porque como em nenhum momento o Stephen King definiu exatamente as regras de uma possível maldição, as regras de um possível feitiço, a quebra do voduzinho dela não necessariamente significa que, pronto, acabou o feitiço que estava dominando. Para mim, essa quebra é muito mais simbólica de que ela entendeu os sentimentos dela, ela entendeu que ela estava num relacionamento abusivo e ela está dando um basta. Porque é muito rápido, é muito fácil essa resolução. Pisou no boneco, pronto, tá ótimo, destruiu o boneco, tá ótimo. Não, então eu acho que aqui o boneco ele é muito mais simbólico dela percebendo isso. Tem um filme que eu amo esse filme, muitas pessoas não gostam, mas eu amo esse filme, que é Capitã Marvel, que pra mim este filme é uma grande analogia a uma mulher num relacionamento abusivo. A Carol Davis tem superpoderes, mas perde a memória. Ela é pega por um povo chamado Kree, e eles criam ela ali, né? Ficam com ela, não criam de crescer porque ela já era grande, já era uma mulher adulta, mas ficam ali com ela, e ela não percebe que ela está num relacionamento onde ela perdeu sua identidade. Ela vive para aquela nação Kree, e quando ela percebe que aquela nação não está fazendo muito bem, e ela volta para a Terra e encontra a Rambo lá, que era a melhor amiga dela, é uma cena muito bonita, que é uma cena que ela percebe que ela não... Ela foi estripada, não é essa palavra que eu queria usar, mas é a que vai ficar, da sua personalidade. Então é uma grande analogia a relacionamentos abusivos, onde a mulher é tirada da mulher o poder de decisão, é tirada da mulher o poder de olhar para si mesma e querer entender o que quer, o que não quer. É tirado da mulher a personalidade, é afastado da mulher e seus amigos que falam pra você, olha, esse cara não presta. É afastado muitas vezes da mulher, a sua família que fala assim, olha, esse cara não presta. Então, eu gosto muito do Capitão Marvel, porque pra mim é isso, é um grande simbolismo sobre, uma grande analogia sobre uma mulher no relacionamento abusivo. Que, claro, no Capitão Marvel é contado pelo ponto de vista de histórias em quadrinhos, de história de super-heroína, uma super-heroína que perdeu a memória. Mas é muito próximo do que acontece. A mesma coisa aqui. A Elizabeth sofre este feitiço que ninguém sabe muito bem o que é, ninguém sabe muito bem de onde vem. E ela quebrando a bonequinha, é isso. Ela percebendo o que aconteceu e dando um basta nisso. Assim como a Carol Danvers lá no Capitão Marvel, recuperando a memória de quem ela era, de o que ela se chamava e tal. São grandes simbologias.
A Elizabeth vai embora e resolve, então, terminar ela numa ponte jogando no rio, né, a magia do cara lá, os bonequinhos, os tokens de voodoozinho dele. Pra quem não interpreta desse jeito, pode até ser um conto sem graça, né? Porque, poxa, não tem uma grande curva de terror, né? Você não tem um grande clímax ali, a resolução parece que vem muito fácil e tal. Mas eu gostei muitíssimo desse conto, primeiro porque, mais uma vez, fala comigo, a gente já teve essa conversa de que quando a história fala com você, você gosta da história, independente dela ser boa ou não, na qual em nenhum momento é o que eu discuto aqui no livro. A gente não discute se o livro é bom ou se o conto é bom. A gente discute se eu gostei ou não e por que eu gostei ou não. Mas se você consegue ver por esse outro viés, se você consegue ver por essa interpretação como uma analogia, esse final, na verdade, é um final muito poderoso. Dela entendendo, dela escutando a amiga, ela entendendo o que aconteceu com ela percebendo que os sentimentos dela não são o que ela esperava, que ela não está no relacionamento onde ela está sendo respeitada, ela está num relacionamento onde ela está sendo manipulada e violada, e aí ela mesma, com sua própria força, sai disso, resolve dar um basta. Adorei esse conto, achei muito, muito bom, e espero que você também tenha gostado desse episódio. Se gostou, por favor, compartilhe este episódio com seus amigos ou outros episódios que no livro tem. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, agregadores pagos, agregadores gratuitos. Temos uma newsletter que vai ao ar pela primeira vez no dia 31 de outubro, então você tem até o dia 30 para se inscrever, porque dia 31 vai ao ar, tá bom? Aí não posso fazer nada. Nós vamos ter também mais um episódio que eu fiquei devendo para vocês semana passada, que gravei esses episódios na época da viagem, então eu estava enlouquecida e fiquei devendo. Temos mais episódios, que é o episódio do Eu Sou o Portal ou Eu Sou o Umbral da Porta, depende de qual versão do livro você tem, que vai ao ar no próprio dia 31. E tem uma novidade. Devido à aclamação popular, nós vamos ter, semana que vem, 3 episódios. Segunda-feira, o episódio especial de como foi a Nova York Comic Con. Terça-feira, dia 31, esse episódio do Stephen King do Eu Sou o Portal, que eu tô devendo. E na quinta-feira... Sim, senhoras e senhores, The Legendary Miss Britney Spears, teremos o episódio onde eu comento a biografia da Britney Spears, A Woman in Me, que eu consegui já o audiobook e tô já ouvindo. E vou trazer pra vocês todas as fofoquinhas que a princesa do pop passou, coitada, sofreu muito na vida. É isso, então fique ligado que semana que vem são 3 episódios, tá bom? E aí estamos nos aproximando também do final da nossa temporada. A gente tá até dia... Deixa eu ver, até quando teremos lido o livro? Até dia 18 de dezembro a gente tem no livro e depois a gente para e volta só em fevereiro de 2024. Mas aí no último episódio eu vou dar vários spoilers do que eu vou trazer em 2024 para vocês, tá bom? E é isso, espero que tenham gostado. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.